A teoria da relatividade geral de Albert Einstein revolucionou completamente nossa compreensão do universo que nos rodeia. Ela permite explicar desde o nascimento do universo até a órbita dos planetas e os buracos negros. E também teve consequências bem práticas, como o GPS que você usa. Mas o que é exatamente essa teoria e por que ela foi tão revolucionária? Até o início do século XX, a física era regida pelas leis de Isaac Newton. O físico e matemático inglês dizia que a gravidade era uma força causada pela massa dos objetos e fazia com que eles fossem atraídos um em direção ao outro. O objeto com mais massa atrai mais intensamente. Por isso nos mantemos sobre o chão da Terra. Ela nos atrai para o seu centro. Por isso também os planetas se movem ao redor do Sol. Mas imagine que o Sol de repente desaparecesse por completo. Segundo a teoria de Newton, os planetas do Sistema Solar sairiam instantaneamente das suas órbitas, já que não haveria mais a força de gravidade do Sol atraindo-os. Para ele, a gravidade era uma força de ação imediata, independente da distância entre os corpos. Mas Einstein encontrou um problema. Segundo seus cálculos, a luz era a coisa mais rápida do universo. Nenhum corpo com massa alcançava uma velocidade superior à da luz, nem a força de gravidade. A luz do Sol leva cerca de 8 minutos para percorrer os quase 150 milhões de quilômetros que o separam da Terra. Então, se o Sol desaparecesse, como seria possível que a Terra fosse liberada da sua órbita antes que as pessoas aqui deixassem de ver o Sol brilhar? Problemas desse tipo mostraram a Einstein que a gravidade poderia ter uma explicação diferente da que pensou Newton. Nos 10 anos que ele passou pensando nisso, entre 1905 e 1915, o físico alemão criou a teoria da relatividade geral. Ele imaginou as 3 dimensões do espaço e a dimensão do tempo juntas, formando uma espécie de tecido que nos rodeia e que é deformado pela presença dos corpos. E ele chamou isso de espaço-tempo. Quando a gente aplica esse pensamento aos planetas e estrelas, é como se o Sol fosse uma bola pesada colocada no meio de uma cama elástica. A bola faz com que o tecido se curve, certo? É essa curvatura que cria o que nós sentimos como força de gravidade. Então a Terra e os outros planetas permanecem em órbita não porque o Sol simplesmente os atrai, como pensava Newton. Para Einstein, isso acontece porque o Sol é uma estrela tão massiva que os outros corpos seguem a curvatura que ela gera no tecido do espaço-tempo. A partir daí, a gravidade já não pode ser considerada uma força de atração entre 2 corpos, como dizia Newton. Ela é o efeito que a curvatura do espaço-tempo tem sobre os corpos. Pensando nisso, o que aconteceria se o Sol desaparecesse? Segundo Einstein, a perturbação que isso causaria no espaço-tempo formaria uma onda gravitacional que viajaria até os planetas. E segundo os cálculos dele, essa onda viaja exatamente na mesma velocidade da luz. É por isso que nós deixaríamos de ver o Sol brilhar ao mesmo tempo em que a Terra mudasse de órbita. Em outras palavras, o que Einstein demonstrou é que estávamos enxergando o universo do jeito errado até então. A teoria o transformou em uma celebridade mundial. Por causa dele, a ciência e nossa imaginação puderam voar cada vez mais alto. E até hoje, a relatividade geral continua surpreendendo os cientistas e fascinando a todos nós.